Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 do nosso curso sobre geração distribuída compartilhada. Meu nome é Lincoln, estou aqui em nome da Vatio apresentando para vocês o nosso novo capítulo sobre os modelos de negócio na geração compartilhada e os seus desmembramentos, né? Bom, pessoal, nesse episódio de hoje, né, nós vamos estar aprofundando um pouquinho algumas temáticas com relação às estruturas de negócio dentro da GD compartilhado. Então, no nosso módulo 1, a gente teve um breve overview sobre o mercado, sobre as estruturas macro de negócios, o mecanismo de funcionamento da GD compartilhada, os perfis de clientes e tudo mais, né? Já nesse módulo aqui, o nosso objetivo é um pouquinho diferente, a gente se aprofundar muito em cima da nossa figura central da geração compartilhada, que é o gestor de energia. Então, bom, nesse capítulo a gente vai estar explorando basicamente, né, um pouco mais da minúcia daquela estrutura da cadeia de valor e também os possíveis serviços, né, as ramificações de serviços que o gestor de energia pode fornecer. Então, bom, pessoal, recapitulando um pouquinho da nossa primeira aula, a gente vai estar falando aqui sobre os players e as suas atividades chaves, né? Então, a gente comentou muito sobre o gestor ser uma peça-chave e uma peça central dentro do mercado de geração distribuída compartilhada, e ele é um tripé, né? Então nós colocamos aqui o gestor no centro, né? E a gente tem 3 desmembramentos, né? A gente tem um braço dele que o foco é realmente energia, a gente tem um braço dele que é gestão efetivamente, né? E uma outra frente que é uma frente de vendas, tá? Então, bom, pessoal, sabendo que o gestor ele pode cumprir aí 3 papéis independentes, né? Ele tem esse tripé que fica na sua mão, a gente vai comentar um pouquinho de cada um desses tripés. Bom, quando a gente fala da parte de energia de um gestor, o que a gente efetivamente está falando, né? Para você partilhar créditos, alguma unidade geradora tem que gerar essa energia, né? Dentro de GD, seguindo as regras minimamente regulatórias que a gente comentou na nossa aula anterior. Bom, um gestor de energia ele pode ou não ser proprietário das unidades geradoras, né? Ser dono efetivamente das usinas que vão gerar essa energia, esse excedente de energia que vai ser partilhado para as unidades beneficiárias. Então, existe o caso desse gestor ele construir usinas próprias, né, ser proprietário dessa energia e partilhar essa energia, né, da diferentes modelos, né, através de cobrança sobre a performance dos equipamentos locados, sobre benefício gerado na compensação, sobre aquilo que ele efetivamente injetou de créditos para aquela unidade beneficiária, enfim, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses temas no módulo específico do nosso curso, tá? E ele tem a possibilidade também de alugar geradores, né? Ele pode realmente alugar um gerador de uma outra empresa, né? Ou de um empreendedor ou de uma pessoa física que possui aquele gerador, mas não sabe o que fazer com aquele excedente de energia. Então o gestor ele pode alugar esses geradores ou comprar excedentes, né, de uma unidade geradora,
não só depender de uma geração própria. Então isso dá muito mais flexibilidade de operação. Obviamente que isso tem alguns impactos muito mais voltados à gestão, né? Então, como fazer esse tipo de contrato, como fazer esse trâmite de uma forma bem estruturada, contabilmente correta, né? E juridicamente correta também. Então, bom, o braço de energia, ele basicamente tem duas possibilidades, né? Ou ele gera a própria energia, ou ele vai buscar essa energia no mercado, comprar ou alugar geradores aí para que ele tenha oferta, né? Ele tenha parque gerador. Do ponto de vista de gestão, aqui entram alguns aspectos bem específicos, né? O gestor ele tem dois focos principais, uma gestão mais burocrática jurídica e uma gestão mais técnica de energia. Então, todo gestor precisa ter o seu braço jurídico porque ele vai precisar pilotar o veículo jurídico, né? Quando a gente fala pilotar, não que ele vai dirigir, né? Mas ele precisa gerenciar isso, ele precisa administrar isso. E existem ritos que precisam ser feitos, existem procedimentos que precisam ser feitos de forma recorrente, declarações, etc. Então ele tem um arcabouço de atividades burocráticas que tangibilizam muito no aspecto jurídico, né? E também em aspectos burocráticos administrativos mesmo, né? Ele precisa ter um time de back-office que vai fazer essa interface com cartórios, com juntas comerciais, etc., né? Para que ele consiga ter o vínculo bem documentado, bem elaborado entre os participantes daquele veículo jurídico, né? Todas as pessoas físicas e jurídicas que fazem parte daquela entidade jurídica que ele está administrando, né? E quando a gente fala de vendas, né, o terceiro pilar, né, o terceiro tripé do gestor, existem também algumas formas onde ele pode atuar. Então, esse gestor ele pode ir de uma forma direta e prospectar potenciais consumidores, potenciais interessados em estar consumindo o excedente de energia que esse gestor possui, né? Então está fazendo adesão ao veículo jurídico e recebendo, né, os créditos aí como unidade beneficiária. Mas o gestor pode não só trabalhar uma frente própria, mas ele pode trabalhar muitas parcerias. Então existem muitos casos onde você tem empresas ou marcas fortes, ou mesmo agentes parceiros que possuem uma grande capilaridade, um acesso fácil a diversos potenciais consumidores, né? E esse gestor ele traz esse parceiro para dentro, né? Como um parceiro efetivamente comercial que vai trazer, né? Vai prospectar na sua própria base potenciais consumidores e vai trazer esses consumidores para dentro aí do arcabouço jurídico do gestor, né? Então você, do lado de vendas, né, o gestor ele pode ter um approach mais direto, seja ele online ou offline, na prospecção de clientes, né, mas ele também pode ter parceiros que fazem isso para ele e são ou não comissionados, né, ou realmente é um parceiro que tem um contrato mais fechado com o gestor e trabalha grandes volumes, enfim, aí a gente tem uma diversidade muito maior de casos dentro do mercado, né. Mas basicamente o gestor ele vai atender esses três tripés. O tripé principal que ele precisa realmente ter um bom domínio e estar muito bem azeitado, digamos, esse processo, é do lado de gestão, né? Seja ele a gestão de energia, que precisa ser feito um bom trabalho com as unidades geradoras, as beneficiárias e com a distribuidora, mas também do aspecto burocrático jurídico, né, que precisa estar muito bem estruturado e muito bem documentado, tá? Então, bom, como principais pontos, né, dos players que tangibilizam ali o gestor de energia e as atividades chaves, eu acho que a gente conseguiu dar um overview legal. Vamos entrar um pouquinho mais agora com relação aos diferentes conceitos de gestão e serviços que um gestor pode oferecer. Então, como a gente já pontuou, um gestor ele pode ou não fornecer, né, junto aos seus serviços, a energia. Mas existem casos onde o próprio consumidor ele traz essa energia, né? Então, a gente tem aqui o primeiro caso, né? Vamos tratar do primeiro caso, que é o que a gente chama de gestor gerador.
Então, o que ele fornece? Ele está fornecendo ao seu cliente a energia, ele está fornecendo a manutenção dessa usina que está gerando essa energia e ele está fornecendo um serviço de gestão efetivamente administrativa e gestão de energia para fazer todo o gerenciamento desse crédito que vai fluir da unidade geradora para beneficiário, né? Então ele está oferecendo aí um arcabouço completo, né? O cliente que chega para ele fala, cara, não tenho nada, mas eu quero economizar, eu quero gerar, compensar minha energia de forma limpa. Então, nesse caso, o gestor gerador vai oferecer uma gama completa. Seja essa energia própria dele, seja essa energia comprada de um outro gerador ou alugada de um outro gerador, mas ele está oferecendo tudo isso para o consumidor final, tá? Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o que a gente chama do gestor mantenedor, que é muitas vezes o caso onde o cliente investe na própria unidade geradora. Então existem formas disso ser feito, né? Então um cliente ele pode, por exemplo, ter mais de uma unidade de consumo e ele tem uma chácara que ele construiu uma usina, uma unidade geradora que tem capacidade para suprir toda a necessidade energética dele, mas, poxa, a unidade geradora dele lá da chácara está numa titularidade diferente, está no nome do pai dele, por exemplo, ou de algum familiar. Ele tem unidades que estão vinculadas em CNPJs, por exemplo, e ele não quer mudar essas titularidades, então o que muitas vezes esse cliente faz, né? Ele fala, cara, eu consigo investir na minha usina, mas eu quero que você mantenha a minha usina, eu quero que você faça a manutenção da minha usina para que ela tenha performance, para que ela gere bem, né? E do outro lado você vai fazer essa gestão do crédito, a partilha, né, para as minhas N unidades beneficiárias. Então, o consumidor ele é um consumidor gerador, mas ele não quer cuidar de nada. Então, o gestor ele vai oferecer tanto um serviço de operação e manutenção daquela usina, né, quanto também toda a parte de gestão administrativa, gestão de energia, a parte burocrática para esse cliente, né? Então, esse é o que a gente chama do gestor mantenedor. E a gente tem um último caso que é o gestor administrador, ou seja, o cliente ele chega com uma unidade geradora, chega com um pool de unidades beneficiárias, mas fala, cara, a gente vai tomar conta da nossa usina, você não precisa se preocupar com nada, eu só quero que você faça a gestão de créditos da minha unidade geradora para minhas unidades beneficiárias. Então esse gestor ele tem um papel muito mais como gestor efetivamente, ele tem que cuidar de todo esse processo, todos os trâmites burocráticos, mas ele não tem que se preocupar em cuidar daquela usina, ele não tem que se preocupar em gerar energia, essa é uma responsabilidade que o próprio cliente consumidor traz para ele, né? Então a gente tem essas três vertentes, digamos assim, de modelos que o gestor pode trabalhar. Então ele pode oferecer um pacote full, né, de serviços, ele pode fornecer um pacote mais intermediário ou ele pode oferecer um pacote bem mais básico, tá? Então são os três casos principais que a gente tem no mercado hoje como gestão de serviços, né, modelos de serviços e gestão de energia, ok? E bom, pessoal, para a gente elucidar um pouco mais esses casos, a gente trouxe aqui alguns casos exemplos, né? Antes de eu entrar nesses casos exemplos, eu vou tentar trazer uma estrutura um pouco mais visual para vocês com relação ao modelo de negócio, estrutura de mercado e os agentes ali que participam desse meio de campo, tá? Então, vindo aqui um pouquinho para a nossa apresentação, o que nós temos, né? Nós temos como peça-chave, obviamente, o gestor de energia, né? E bem como a gente já comentou, esse gestor de energia ele pode gerar sua própria energia ou ele pode trazer essa energia de um gerador, seja alugado ou comprado, enfim, ou como um parceiro, mas ele não é proprietário daquela unidade geradora, ele não é dono do ativo, né? Você tem por detrás desses geradores ou mesmo da construção desses ativos próprios do gestor, EPCistas, integradores que vão não só prover a construção, a engenharia, a construção, mas também a operação e manutenção desses ativos, né? Então sempre lá atrás, né, se o gestor não tem esse braço interno, ele vai ter muitas vezes um parceiro de confiança que vai prover todo esse arcabouço de engenharia e operação e manutenção, tá? Da outra ponta, né, ele tem o elo mais consumidor, né? Então ele pode ter um cliente que vem tanto com a energia, né? Fala, olha, eu tenho um pool de clientes e eu tenho a minha própria energia e eu preciso que você administre tudo isso para mim. Mas ele também tem o caso
de atender esse cliente diretamente, né? E ele está buscando a energia que vai chegar para esse cliente. E a gente ainda tem o caso desse gestor estar atendendo um parceiro, que esse parceiro tem um volume de clientes muito grande, ele consegue fazer uma prospecção dentro da sua própria base de relacionamento de clientes e vai trazendo clientes para dentro aí do portfólio do gestor, com alguns modelos aí bem diferenciados, né? Ou comissionados, ou ele tem um pacote fechado de preços, enfim, já um modelo um pouco mais segmentado, tá? Então, de forma geral, quem que são os players aí, né? As entidades relacionadas? A gente tem sempre um gerador de energia envolvido, seja ele o próprio gestor ou não, né? Muitas vezes a gente tem um parceiro de vendas, né? Seja ele vendedor efetivamente, seja ele um parceiro comissionado ou seja ele um parceiro originador em massa, né? Que tem aí um contrato volumétrico já mais alto. A gente tem o consumidor final, né? Que vai ser atendido ou diretamente pelo gestor ou através de um parceiro, tá? A gente tem, né, o consumidor que é um coletivo gerador, ou seja, é um pool de consumidores que estão construindo ou financiando a sua própria usina e precisam do gestor para fazer essa partilha, né? E a gente tem ainda por detrás o EPCista, o integrador, que fornece tanto a construção quanto a operação e manutenção dos ativos, né? Sejam eles ativos de propriedade do gestor ou de um gerador terceiro, tá? Então, essa é minimamente a estrutura macro que a gente tem. Agora, vamos entender alguns casos aqui, exemplos, para a gente entender isso mais na minúcia. Então, a gente comentou com vocês, né, que existem 3 modelos ali, a princípio, de serviços que o gestor pode fornecer. Um pacote mais completo, que é o gestor gerador, um pacote mais intermediário, que é o gestor mantenedor, e um pacote mais básico, que é o gestor administrador, né? Então, vindo aqui para o nosso primeiro exemplo, né? A gente vai vir aí para o exemplo 1, que é um exemplo bem simples de um gestor administrador. Então, o que é esse nosso caso, né? Então, aqui no nosso caso, o que a gente tem? A gente está trazendo aqui o caso exemplo, o João, né? Então, o João possui uma chácara. Então, o João fala, olha, eu tenho a minha chácara e eu tenho a minha família. Minha família aqui são 10 unidades consumidoras, né? E, poxa, eu, João, e aqui a minha família, a gente vai juntar nossas economias e vamos pegar a nossa chácara, a chácara lá do João, e vamos construir uma usina ali dentro da chácara, né? E a gente quer que essa usina gere energia para toda a família, para 10 unidades consumidoras beneficiárias, né? Mas a família do João vai tanto fazer o investimento na usina, quanto também vai fazer a manutenção dessa usina, porque eles entendem que isso é mais eficiente, isso vai trazer um benefício maior para eles, né? E aí eles precisam de um gestor. Então, um gestor vai cuidar de tudo isso, né? Vai cuidar do trâmite da unidade geradora e da partilha de crédito dessas unidades beneficiárias. Então, o que vai acontecer, né? Primeira coisa que vai acontecer aqui é que a chácara do João, né, item 1 que a gente está colocando aqui, ele vai precisar passar primeiro pela troca de titularidade. Então, quando essa usina ficar pronta, a titularidade dela vai precisar sair do nome do João, caso seja o nome dele, né? E vai precisar entrar, assumir aí a titularidade dessa unidade geradora, vai ser o veículo jurídico que vai fazer efetivamente toda a partilha desses créditos excedentes, tá? Como segundo ponto, né, todas as unidades beneficiárias aqui, que nós, nesse caso exemplo são 10 unidades consumidoras beneficiárias, elas vão precisar fazer aí a adesão. Então, o nosso passo 3 vai ser a adesão de todas as unidades beneficiárias ao veículo jurídico, né? E aí o gestor consegue fazer todo o trâmite de distribuição e partilha desses excedentes de geração para essas beneficiárias, né? Então, ele vai fazer aí todo o processo com a distribuidora para que isso funcione de uma maneira recorrente. Nesse caso em específico, né, o que acontece? A família do João e o João vão pagar para o gestor, né, um valor ali para ele fazer todo esse procedimento de gestão efetivamente. Então, todos os clientes consumidores geradores, nesse caso, né, vão pagar ao gestor uma remuneração para ele poder administrar a partilha dos créditos, tá? Então, esse caso aqui é o nosso caso exemplo 1, né? É o caso mais simples, onde o gestor vai fazer um papel de gestor administrador apenas, ok?
Bom, vamos para um caso um pouquinho mais elaborado, né? O nosso caso 2 aqui, a gente vai para um modelo um pouco mais complexo. Tanto complexo do ponto de vista de quem são os geradores, consumidores, mas também introduzindo o conceito do parceiro, né? Então, vamos mudar o nosso cenário aqui. A gente ainda continua com o João, com a chácara do João, mas agora o João vai fazer um negócio diferente. O João entende que realmente é um bom negócio ele investir o seu próprio recurso numa usina, numa unidade geradora, na sua chácara. Ele vai fazer um investimento. O João vai investir seu capital próprio, né, suas economias, numa unidade geradora. Só que o João, ele entende que, cara, não é o negócio dele ficar gerenciando o cliente, ele não quer ficar buscando o cliente e ter todo esse trabalho. Ele quer simplesmente passar tudo isso para um gestor e falar: gestor, toma conta disso tudo para mim, né? E eu só quero receber uma remuneração por todo o excedente de créditos que a minha unidade geradora está produzindo, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer efetivamente? Primeiro passo é, poxa, a chácara do João lá, né, ela vai passar pela troca de titularidade e isso vai para a titularidade do veículo jurídico do gestor, né? Então o gestor ele vai estar administrando o excedente de energia da chácara do João. Então a gente tem aqui como tópico 3 a energia que vai ser excedente e o gestor vai ter que administrar ela. Do outro lado, o gestor tem que buscar unidades beneficiárias, consumidores, para consumir esse excedente. Só que, poxa, o gestor fala: cara, a usina do João é muito grande, ele tem muito excedente de energia, eu não consigo trazer cliente sozinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai para o passo 4 aqui, que é trazer um parceiro, né? Então ele vai trazer um parceiro de vendas e esse parceiro de vendas vai buscar clientes dentro do seu próprio portfólio. Então, nesse caso, o gestor está buscando uma alternativa, uma força de vendas adicional para ele conseguir encher efetivamente, né, suprir todo o excedente de crédito de energia da chácara do João, tá? Então ele vai ter um parceiro, esses parceiros vão buscar clientes e esses clientes vão fazer aqui o nosso passo 5, que é a adesão ao veículo jurídico desse nosso gestor. Só então que esse gestor vai conseguir fazer o passo 6, que é fazer todo o trâmite de distribuição desse excedente com a distribuidora e conseguir compensar esse excedente para todos os beneficiários efetivamente que o seu parceiro de vendas trouxe, né? Com isso, o gestor ele conseguiu fazer todo o processo de gestão, billing, fez a sua receita, né? Ou seja, todo o partilhamento de créditos, compensação de créditos, houve uma receita proveniente desse serviço por parte dessas unidades beneficiárias. E aí, então, o gestor vai conseguir fazer a última etapa do processo aqui, né? Aliás, aqui é uma etapa 7, né? Que ele vai fazer o pagamento, né, do excedente efetivamente de energia da chácara do João. Então, só depois de todo esse ciclo feito, depois de todo esse procedimento dele buscar clientes, conseguir fazer a distribuição, esse crédito chegar no cliente, o cliente pagar por essa compensação de energia, só então que o gestor vai conseguir fazer a remuneração para o João e falar: ô João, lembra daquele seu excedente de energia lá do mês passado ou de 2 meses atrás? Então, estou conseguindo te pagar hoje esse excedente de energia, gerou uma receita para você de tanto, tá? Alocação de todo esse excedente que você produziu. Então, esse aqui já é um caso mais elaborado, onde a gente tem um gestor que ele vai estar fornecendo para o seu cliente, né, para o consumidor final de energia, um pacote completo, né, de energia, de manutenção do ativo e também de serviço de gestão. Tem um ponto importante também que nesse caso o João não queria dor de cabeça nenhuma, então ele não queria nem ir buscar clientes e também não queria cuidar da sua usina. Então o gestor também está provendo toda a parte de manutenção da usina, né? Então isso obviamente faz parte aí do serviço que ele está cobrando, né? E isso diminui ali minimamente a receita que o João está tendo com o excedente de energia que ele produziu, tá? Então, esse aqui é um caso típico de um gestor gerador
que está buscando uma energia através de um contrato ou de uma locação lá com o João, com a chácara do João, né? E ele foi através de um parceiro buscar clientes e fez todo esse meio de campo e tornou o sonho de todo mundo uma realidade, né? Então o João, que tinha o sonho de investir numa usina, produzir energia e não ter dor de cabeça nenhuma e conseguir ter uma receita proveniente do excedente de energia que ele está produzindo, está feliz, né? Você tem um parceiro de vendas que tinha muito cliente lá e falou assim, poxa, legal, agora eu consigo agregar valor a mais para meus clientes, né? Chega para os seus clientes e fala, olha, você agora tem um benefício de energia e com isso ele também é remunerado, né? Então, o próprio parceiro de vendas ali do gestor também ganhou com isso. O consumidor, o cliente final, conseguiu aquilo que ele queria, ter acesso a uma energia limpa e mais barata do que aquilo que ele consome hoje. Então também saiu feliz. E o gestor fez todo esse meio de campo e também conseguiu ter a sua remuneração. Então, caminho feliz, pessoal. Todo mundo ganhou. É um caso exemplo aqui, hipotético, né? Mas podendo ilustrar para vocês todo esse flow, né? O processo como um todo, todas as partes e como cada um está interagindo entre si. Então, o que é o nosso objetivo aqui, né? É conseguir demonstrar minimamente o papel do gestor, as interfaces que ele tem que fazer, todo o trabalho, o procedimento que ele tem por detrás disso, né? Então aqui a gente trouxe de uma forma muito simples, leiga, mas esse processo não é tão simples quanto parece, ele tem amarrações contratuais, tanto com o parceiro gerador, quanto com o parceiro consumidor, o consumidor final, o cliente final, quanto com seu parceiro de vendas, né? Também com relação a toda a parte de manutenção daquela unidade geradora, e também o processo em si, o processo de construir uma unidade geradora, né, uma usina, alterar a titularidade dessa usina, essa usina conseguir completar um ciclo de injeção apontando para o veículo jurídico, então ela conseguiu produzir excedente de energia depois de um mês. A gente tem uma listagem de distribuição desses créditos que foram feitos a partir de uma lista de clientes que foi feita uma prospecção anterior, muitas vezes, né, à conexão dessa usina. Então aqui é um detalhe que a gente vai tratar num dos módulos do nosso curso mais adiante, que é justamente, né, dosar a velocidade com que você traz usinas e a velocidade com que você traz clientes, né? Então é um equilíbrio que precisa ter por parte do gestor nesse processo. E só depois, né, de ter um ciclo de geração, um ciclo que os clientes vão receber esse crédito e vão conseguir compensar a sua conta de energia que vai ocorrer no mês consecutivo, né, à geração, e depois ainda todo o pagamento desse excedente por parte dos consumidores ao gestor, né, aquele serviço que ele prestou. Então só lá no terceiro mês que o gestor vai estar vendo efetivamente cara de todo o serviço que ele prestou e vai conseguir pagar o gerador. Então o gerador ele gera energia hoje para receber daqui 2-3 meses, né? O cliente ele faz adesão hoje para daqui 2-3 meses ele ver o benefício de economia. Então, os ciclos aqui são longos, pessoal. Não são ciclos curtos. Isso não acontece dentro de um mês. Raras exceções isso vai acontecer dentro de 60 dias, né? A maior parte dos processos acontecem aí entre 3 e 6 meses, tá? Então, aqui a nossa ideia foi elucidar um pouco para vocês um pouco dessa dinâmica que a gente tem dentro do nosso mercado, os modelos de negócio, as formas como o gestor consegue e pode interagir com o mercado, com o seu consumidor, com o seu parceiro de vendas, com o seu parceiro gerador ou mesmo com unidades geradoras próprias, tá? Então, bom, pessoal, esse aqui foi o nosso módulo 2, nossa segunda aula sobre o curso de geração distribuída compartilhada, onde a gente deu um overview efetivamente sobre os modelos de negócio. Minimamente trouxemos aqui alguns casos exemplos, né? E aí a gente tem agora como próximos passos aqui, nossa próxima aula, a gente vai realmente mergulhar com muito mais detalhe a todo o processo operacional, o ponta a ponta efetivamente que a gente tem dentro do ciclo do compartilhamento de energia e todos os detalhes que precisam estar, né, bem aflorados para que o gestor não tenha nenhuma surpresa, não só o gestor, mas o consumidor e o próprio gerador não tenham nenhuma surpresa no meio desse caminho, no meio dessa jornada, desse ciclo aí de alguns meses, né, para esse trâmite acontecer. Então, fiquem por dentro do nosso canal,
curtam esse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo, acompanhem as nossas publicações e se você efetivamente gosta do mercado de energia, gosta de geração distribuída e pretende se aprofundar principalmente no compartilhamento de créditos de energia, né, na geração distribuída compartilhada, recomendo acessar os nossos próximos capítulos, nossos próximos episódios aqui do nosso curso. Entre em contato conosco, né, ou aqui através do nosso canal, ou através do nosso site, fale com um de nossos consultores, né, e não perca a oportunidade de se profissionalizar, de entender muito mais no detalhe todas as minúcias do compartilhamento de créditos de energia. Então, foi um prazer partilhar um pouquinho desse conhecimento aqui com vocês. Aguardo realmente aí a presença de todos acompanhando, né, esse nosso curso no detalhe, nos nossos próximos episódios. Conto com a participação de vocês e um grande abraço e um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado.